Eu sou Hildegard Schneider e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 79 da minha série O Despertar da Noiva, com o tema A Oitava e Última Palavra Eu Sou. Atualmente, estou recebendo uma visita de um pastor brasileiro. Em um estudo bíblico juntos, ele abriu meus olhos para uma verdade bíblica que eu nunca havia percebido antes. Eu simplesmente li todos os fatos relacionados sobre ela. Estou ciente de que estou falando em enigmas para vocês agora, mas publicaremos materiais sobre isto em seu devido tempo. O que quero dizer hoje é que, inicialmente, desenvolvi uma tremenda resistência sobre este ensinamento, que pude superar graças à ajuda de Yeshua, e agora vejo a profundidade deste ensinamento. E é somente através deste processo que eu passei que posso entender a grande resistência de muitos cristãos, deles não quererem ter nada a ver com a Torá e afirmarem que nós não vivemos mais sob a lei. Posso compreender pela primeira vez que os falsos ensinamentos e nossa própria resistência interior nos impedem de reconhecer a verdade. Foi fácil para mim retornar às raízes hebraicas de nossa fé, porque há muitos anos o Ruach HaKodesh destacou para mim a passagem bíblica de Apocalipse 22:16, a última palavra Eu sou. Eu, Yeshua, enviei o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz e o prometido descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Eu não tinha entendido a profundidade desta declaração de Yeshua e comecei a procurar o significado da declaração Eu sou a raiz. Escrevi o resultado desta busca em meu livro, Cheio de Óleo, Cheio de Luz. A exploração das raízes hebraicas foi um trabalho pioneiro para mim e para o ministério de World Wide Wings. Na época em que escrevi o livro Cheio de Óleo, Cheio de Luz, eu não sabia que existia algo como o movimento Raízes Hebraicas. E quando comecei, não havia outros ministérios na Alemanha fazendo isto na época. Foi fácil para mim e eu não tinha resistência espiritual às raízes da nossa fé. Eu também nunca pude entender realmente por que tantos irmãos e irmãs tinham tanta resistência às raízes hebraicas da nossa fé, mas agora posso finalmente entendê-los através da minha experiência atual. Se você experimenta resistência dentro de você para chegar a um acordo e se reconciliar com a validade da Torá, então lute em oração para que Yeshua lhe dê uma revelação. Dê mais um passo em obediência e assuma pelo menos uma vez. Se realmente for assim, diga a Yeshua e peça-lhe que abra seu coração e comece a meditar sobre esta palavra, por exemplo. Abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam de tua lei. Em hebraico está escrito para que eu veja as maravilhas da tua Torá. Salmo 119:18. Davi viu as muitas maravilhas na Torá, e quando abrimos espiritualmente os olhos, nós também as vemos. E nos damos cada vez mais conta de como Yahvé nos vê. Não é de se admirar que o inimigo tente nos manter longe da Torá. E isto não é acidental, porque a Torá é a fundação do reino e do próximo rei e esposo. Quando superamos a resistência e descobrimos a validade da Torá para nós, acontece algo que deve ser ilustrado em uma comparação entre o tabernáculo e a Torá. Quando olhamos o tabernáculo de fora, tudo o que vemos são suportes, panos e uma entrada. E toda a estrutura não parece muito atraente do lado de fora. Só descobrimos a riqueza e a beleza do tabernáculo quando entramos pela porta. É o mesmo quando olhamos para um pergaminho da Torá por fora. Ali vemos 2 suportes e um pano esticado entre eles, e dizemos que a Torá é uma maldição, um fardo e nada mais que legalismo. Quando entramos pela porta do tabernáculo, descobrimos a salvação, a limpeza, o banho de água na palavra, o viver em comunhão com o Ruach HaKodesh, o ofício de sacerdote e viver como rei na presença do Altíssimo. Da mesma forma,
Quando passamos pela porta, Yeshua, fomos salvos. E então, quando abrimos a Torá, descobrimos a beleza da Torá, suas instruções de vida, seus ensinamentos e tudo, unidos no Santo dos Santos em Yeshua, a Torá viva. Sem a revelação do Ruach HaKodesh, a Torá poderia ser percebida como uma maldição, um fardo, um legalismo. Mas com a revelação do Ruach HaKodesh, entendemos a Torá em seu significado como a palavra viva de Yahvé, o coração de Yahvé, a fonte de abastecimento, energia, luz e água viva. Através do estudo da Torá, descobrimos o santo nome de Yahvé, suas festas e seu dia santo, o Shabat. Há numerosas passagens nas Sagradas Escrituras, o chamado Antigo Testamento, que falam da bênção de manter o Shabat. E agora nós, no cristianismo, afirmamos que desde a ressurreição de Jesus, o domingo é santificado e não o Shabat. Gostaria de tomar este exemplo para mostrar que este é um espírito distorcido no ensino cristão que contradiz não apenas as declarações da Torá, mas também o ensino da Brit Hadashah, o chamado Novo Testamento. Na tradução em português diz: ao amanhecer, o primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então, saiu correndo em busca de Simão, Pedro e de outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. João 21, 2. A expressão o primeiro dia da semana, em grego, é Mia Shabbaton, ou seja, Yeshua ressuscitou no Shabbaton e não em um domingo. Isso invalida o argumento de que domingo deve ser mantido santo por causa do dia da ressurreição de Yeshua. Além disso, há vários versículos bíblicos no Brit Hadashah que falam muito claramente da santificação do Shabat. Yeshua viajou para Nazaré, onde havia sido criado e, conforme seu costume, num dia de sábado, entrou na sinagoga e posicionou-se em pé para fazer a leitura. Lucas 4,16. Então Yeshua desceu para Cafarnaum, cidade da Galileia, e, noutro sábado, começou a ensinar o povo. Lucas 4,31. Aconteceu em certo sábado, quando Yeshua estava ensinando numa das sinagogas. Lucas 13:10. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local. Marcos 6:2. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia. No dia de sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Atos 13:14. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Atos 16:13. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras. Atos 17:2. Assim, todos os sábados, ele argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus quanto a gregos. Paulo dá tempo integral ao ensino. Atos 18:4. Somente estas poucas passagens mostram unanimemente que é falado do Shabat e não do domingo. Paulo diz em Romanos 3:31: anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Assim também diz no 2º livro de Moisés: lembra-te do dia do Shabat, sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o Shabat, sábado, consagrado a Yahvé, teu Elohim. Não farás nesse dia nenhum serviço, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiverem morando em tuas cidades. Êxodo 20:8-10. A palavra completa de Yahvé é uma fundição. Na Torá,
O celestial é refletido e podemos reconhecer o caráter de Yahvé. Não é de forma alguma incidental como lidamos com a Torá. Ela é o fundamento da nossa fé, assim como Paulo coloca em Romanos 3,31 novamente. Anulamos, pois, a lei por causa da fé, de modo algum, ao contrário, confirmamos a lei. Simplesmente não existe um espaço sem lei. Ou você está, vou usar o exemplo do Shabat, sob a lei da Igreja Católica, que diz que tem o poder de abolir o Shabat, ou sob as instruções de Yahvé, que nos ordenou a manter o Shabat. A única lei que não estamos mais é sob a lei do pecado e da morte. Isto é, se transgredirmos a Torá, que é pecado segundo João 3,4, não temos mais que morrer. Mas os pecados devem ser confessados para que possam ser perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. 1 João 1,9. E como podemos confessar os pecados que cometemos quando transgredimos a Torá, se dizemos que a Torá não é mais válida para nós? Então, se não mantermos o Shabat santo, estaremos cometendo um pecado que nunca confessamos. Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Efésios 5, 25, 27. E o que é santo e limpo para Yahvé encontramos no terceiro livro de Moisés, em Levíticos. Se não soubermos disso, não poderemos viver em pureza e santidade de forma alguma. Meu livro, cheio de óleo, cheio de luz, fala precisamente desta descoberta da Torá e da legislação e ordem da corte real. E também revela quanto tempo Yeshua tem que ficar no céu. Você pode baixá-lo gratuitamente em nossa página World Wide Wings Online Shop. Sejam todos ricamente abençoados.